Bom dia, meus amados amigos e irmãos. Deus muito abençoe a sua vida, seu coração em Cristo Jesus. Essa manhã nós temos uma devocional para você estar na presença do nosso bom Deus, colocando diante de Deus a nossa vida, o seu coração, para que nós possamos entender que a vida, ela também é feita de uma espiritualidade diante de Deus. Nós devemos sempre buscá-lo em todo tempo, em todo momento, para o louvor da sua glória. Nós vamos ouvir alguns cânticos, nesse momento, para a nossa reflexão, depois nós vamos retornar para as nossas devocionais e meditações, tá bom? Deus abençoe. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado, mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Estamos ouvindo a música Canções, Confissões, Projeto Solo, tá? Deus abençoe a sua vida. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou, me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado, mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O teu toque, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz.
canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino salvo. Novamente nós voltamos, meus amados amigos e irmãos, para trazer a palavra de fé e esperança. Nessa devocional eu gostaria de ler com você lá em Mateus capítulo 6, gostaria que os irmãos abrissem. Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 13. Todos encontraram aí? Mateus 6, verso 9 ao verso de número 13. Diz bem sim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós, Senhor Deus, queremos já chegar diante do Senhor e pedir a Tua graça, que o Senhor venha nos abençoar, nos iluminar, venha nos conduzir nesse momento, ó Pai amado, e rogamos a Ti que o Senhor nos direcione, Senhor Deus, nas nossas orações perante o Senhor, que o Senhor possa ouvi-las, ó Pai amado, com toda a misericórdia e graça, Pai. Oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados amigos e irmãos. Então, a palavra, uma frase, de Martim Lutero, que ele diz que o trabalho do cristão é orar. O sapateiro fabrica sapatos, a costureira costura, as roupas, mas o trabalho do cristão é orar. Nós devemos orar, esse é o nosso serviço, essa é a nossa função. O trabalho é orar. E nós podemos notar aqui que acerca da oração, Jesus ele nos ensina a orar. Se você for ler Lucas, nós vamos notar ali Jesus periodicamente estava sempre em oração. Se você notar bem também, se nós notarmos bem, lá em Marcos capítulo 1, a partir do verso 35, Jesus ele saía na madrugada para orar. E por que ele orava de madrugada? Será se ele orava de madrugada porque significava que ele era mais espiritual ou que a oração ia ser mais aceita? Não. Porque naquela época era difícil ele ter um momento a sós com Deus, para buscar a Deus, para colocar diante de Deus a sua vida e o seu coração. Nós devemos buscar dias, momentos, horas do dia para fazer as nossas devocionais, a nossa comunhão com o nosso bom Deus. João Calvino ele dizia que se nós não fixarmos ou determinarmos o dia, o prazo, o momento das nossas devocionais, com certeza elas serão negligenciadas. Então, a vida de oração, a vida de devoção a Deus é algo que é indispensável. Nós podemos orar no momento devocional que nós separamos todos os dias, toda semana, todo mês, um momento para a nossa vida de comunhão, de devoção a Deus, entendendo que oração não é apenas para ficar
pedindo, né? Mas também é um momento de você conversar com Deus, de você colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração. É um momento também de culto, né? Que você cultua, que você confessa a Deus as suas falhas, que você ora a Deus, engrandecendo aquilo que Ele é. E olhando bem para essa perspectiva, nós temos um ponto positivo, porque a oração ela não é apenas algo como se Deus fosse um mercado, como se Deus fosse uma barganha, né? Eu vou orar porque Deus está me abençoando. Não, nós devemos orar porque nós devemos cultuar esse Deus que quer ter comunhão, quer se relacionar conosco. Ele se relaciona conosco através de palavras, Bíblia Sagrada, cânticos, né? Através de manifestações. Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós temos comunhão com Deus também através de palavras. Nosso Deus é um ser inteligível, nós somos seres, né, inteligíveis, né? Então nós podemos nos comunicar com Deus. A oração é um meio de comunicação, é um canal de bênção, é um meio de graça, de nós buscarmos a Ele, de nós erguermos as nossas vozes e estar na presença dEle. Sabendo disso, Cristo Jesus ele nos apresenta uma forma de oração, né? Ele nos apresenta, vamos assim dizer, ele ensina, né, os discípulos como que eles devem orar, como que nós devemos orar. E nesses momentos de crise nós devemos olhar essa oração de Cristo Jesus, que ele chama de oração dominical, e aprender como que nós devemos orar a Deus, o Eterno Pai. E é interessante que João Calvino também ele fala o seguinte, nas suas institutas, né, que ele fala que a oração é o principal exercício da fé. Então imagina que a oração é a melhor forma de você desenvolver a sua fé, de você amadurecer a sua vida espiritual. Então nós podemos notar que Cristo Jesus ele se preocupa com isso, tanto é se você, como eu já falei, se você ler Lucas, você vai ver Jesus constantemente em orando, buscando a Deus, erguendo a sua voz perante o nosso bom Deus. Então, mas vamos aprender um pouco aqui de Cristo Jesus como a oração como principal exercício da nossa fé. Primeira coisa, né, que nós podemos observar nessa oração do Pai Nosso. Ele diz bem assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o primeiro objetivo da oração é invocar esse Deus. O primeiro objetivo da oração é entendermos quem é esse Deus que nós estamos buscando, né? Então, Cristo Jesus aqui, ele fala bem assim, Pai Nosso, a expressão Abba Pai. Para muitos significa paizinho, mas a ideia central aqui, a expressão Abba Pai no aramaico, significa de uma pessoa adulta que tem pleno conhecimento de quem é o seu pai, de todo o temor, de todo o respeito e consideração, de toda a maturidade, né? De todos os sentimentos relacionados ao amor, ao afeto, ao carinho e ao respeito. Ele ora, ele busca a presença do Pai. Então, quando Cristo Jesus ele busca Deus, ele não está buscando a Deus numa mentalidade, vamos assim dizer, de oração como se fosse um mantra ou como se fosse apenas vãs palavras. Ele tinha pleno conhecimento de quem esse Deus era e de quem esse Pai era. Aqui que está a questão. Quando nós vamos orar, quando nós nos prostramos, quando nós buscamos a Deus, nós devemos entender quem é esse Deus. Esse Deus ele é Pai. E como Pai, ele assume todas as responsabilidades paternais de cuidar, de proteger, de abençoar, de provir as nossas necessidades. Ele é o provedor de tudo, né? A palavra de Deus fala que o Deus, o Eterno Pai, ele nos dá, né, o sustento enquanto nós descansamos nele, quando nós dormimos, né? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tua mão nos comerás e tudo lhe será bem, né? Então nós devemos entender que Deus nos dá o pão de cada dia, vamos assim dizer, quando nós descansamos nele, quando nós
depositamos a nossa confiança. Então, ele é pai, ele assume todas as responsabilidades paternais, ele é pai nosso, ou seja, não é pai meu, mas ele é pai nosso. O objetivo aqui da oração é que a oração ela seja em congregação. Claro que tem as orações devocionais, mas eu acho interessante, pai nosso, não é pai meu, é pai nosso, ou seja, ela é para o aglomerado, para a congregação. Então, quanto mais pessoas houver na reunião de oração, nos cultos, no culto público para a oração, mais agradável será a Deus. Então, a ideia de que a oração de 3, 4 pessoas Deus vai ouvir, sim, Deus vai ouvir, mas Deus ele quer que nós venhamos a entender que ele não é apenas o pai de 3 pessoas que vai lá ter comunhão com ele é o pai de toda a igreja, e toda a igreja deve buscar ele em oração. Então, nesse momento, você tem que orar a Deus, nesse momento de aflição, mesmo que você não esteja cultuando a Deus, vamos assim dizer, numa congregação, mas nós temos o sacerdócio universal, em que em cada lugar, em cada momento, nós podemos orar a Deus, nós podemos buscar a Deus, nós podemos clamar a Deus, e assim ele vai nos ouvir como Pai, né? Ele vai dizer bem assim, que estás nos céus. É um Deus transcendente. Ele está acima do mal, ele está acima do pecado, ele tem poder para perdoar pecados. Então ele está dizendo bem assim, ó, que estás nos céus. Acho interessante, né? Esse Pai que é nosso, que estás nos céus, ou seja, um Deus conosco, um Deus emanente, um Deus presente em nossa vida, mas também um Deus transcendente, sobrenatural, um Deus espiritual que está acima do mal, do pecado, das circunstâncias, da calamidade. Ele está acima de tudo isso, então nós devemos entender que Deus está acima lá nos céus e Ele que intervém por nós, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas e como Pai e como soberano também, Ele vai saber suprir as nossas necessidades, Ele vai saber qual que é o nosso propósito de vida aqui nesse mundo, Ele vai saber também qual é o tempo de vida que nós temos nesse mundo, então nós devemos confiar que se mesmo que passando pelo vale da sombra da morte, ou passando até mesmo pela morte, nós devemos confiar nesse Pai, que é nosso, o Pai que é sobrenatural, o Pai que é transcendente, que está acima do mal, do pecado, e sabe de todas as coisas, e conhece o presente, o passado e o futuro. Santificado seja o teu nome, um Deus que é santo, né? Esse Pai, ele é santo, ele não comunga com o pecado, ele não se relaciona com o pecado. Então nós devemos entender que esse Pai, esse Deus que é Pai e que é Pai daqueles que o buscam e que está no alto sublime trono, está acima do mal e do pecado, ele é santo. Ele não comunga com o pecado, ele não se relaciona com o pecado, ele odeia o pecado, porque o pecado é a transgressão da sua vontade, é a transgressão, a desobediência diante da sua bondade. Então esse Deus ele é santo, então nós devemos temê-lo, nós devemos evitar o mal, evitar o pecado, evitar a carnalidade do nosso coração. Acho interessante agora que começa o verso 10. Venha o teu reino. É interessante essa expressão reino, né? O que é o reino de Deus? Eu vi uma expressão dizer bem assim, o reino de Deus é a missão de Deus de restaurar tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. Nosso coração foi corrompido pelo pecado. A nossa alma ela foi corrompida pelo pecado. As nossas faculdades, intelecto, emoção e vontade, ela foi corrompida pelo pecado. Então nós podemos notar que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Então, o reino de Deus é isso, é a missão de Deus de restaurar tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. O que foi corrompido pelo pecado? Nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas atitudes, né? Tudo foi corrompido pelo mal e pelo pecado. Então nós devemos entender que esse reino que se manifesta através de palavras, de verbo, né? Através de ensino, primeiramente ele quer mudar o coração interior para que nós possamos ter uma vida realmente de entender o reino, né? Essa expressão também, vem o teu reino, é uma expressão que já era usada lá na época do período interbíblico, no período de 400 anos que eles falam que não houve profecia nenhuma.
O povo ficou 400 anos sem profecia, então havia uma expressão bem assim: venha o teu reino. No final de todo culto de sinagoga, no final de todas as reuniões bíblicas, reuniões, né, do povo judeus, eles clamavam: venha o teu reino. E pra você ter uma ideia, na época de Cristo Jesus, houve vários movimentos messiânicos, né, os iscariotes, né, foi um dos movimentos, né, o movimento de Barrabás, eram movimentos nacionalistas para tentar libertar o povo do Império Romano. E quando Cristo Jesus se apresenta como aquele que é o libertador, as pessoas entenderam que era uma libertação política, mas não, era a manifestação do reino de Deus. E quando você lê lá em Marcos capítulo 1, verso 14, 15, você vai ouvir bem assim: após a morte de João Batista, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está próximo, quer dizer, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Cristo Jesus, ele é a manifestação do reino. O Evangelho de Deus, ele é a manifestação do reino. Então, na oração nós pedimos: venha o teu reino, ou seja, venha sobre nós o reino de Deus. Então, quanto mais nós oramos, mais a manifestação do reino de Deus se espalha por toda a terra. Então, nós devemos orar para que o reino de Deus seja manifestado, né, sobre toda a terra através do Evangelho de Cristo Jesus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Ou seja, quando nós clamamos, né, a manifestação do reino de Deus através das nossas orações, acho interessante que nós confiarmos na soberania de Deus, né? Faça-se a tua vontade, venha o teu reino e faça-se a tua vontade sobre nós. Nós devemos sempre clamar o reino de Deus sobre a nossa vida, meus amados irmãos, para que nós possamos sermos pessoas que realmente confiam nesse Deus soberano sobre nós. Nós devemos confiar nesse Deus que é um Deus transcendente, um Deus emanente, um Deus conosco, um Deus Emanuel, um Deus que manifesta, né, o reino de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Então, o que nós devemos fazer nas nossas orações? Primeiramente, né, que nós oramos a um Deus transcendente, um Deus que é Pai, um Pai que é nosso, né? Nós entendemos que esse Deus está em cima nos céus, ele é um Deus que é sobrenatural, está acima do pecado, é um Deus também que é santo, ele não comunga com o mal e com o pecado, é um Deus que tem um reino e através do Evangelho ele está chamando pessoas para participar desse reino, para pertencer a esse reino pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. E ele vai fazer a sua vontade sobre nós, sobre a nossa vida, sempre que nós orarmos a Deus. É interessante essa ideia, né? Todas as vezes que você busca, que você ora a Deus, você está clamando a vontade de Deus. Então, você quer conhecer a vontade de Deus, você quer entender a vontade de Deus, então nós devemos orar. Orando, nós vamos entender quem Deus é, como que ele se relaciona e qual é a vontade dele. Ele se relaciona por meio de palavras, através de palavras, que é o seu evangelho, que é a sua palavra, né? As escrituras sagradas. E também nós conhecemos a sua vontade através das nossas orações, para que, assim como é a vontade dele feita soberanamente lá nos céus, seja feita aqui na terra sobre nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja feito aqui na terra. Então, se nós queremos viver o máximo possível, ou mais perto possível da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, nós devemos sempre clamar o reino de Deus sobre nós e sobre a nossa vida, meus amados irmãos. Nós não devemos jamais olhar para o Evangelho de Cristo Jesus e vermos nele apenas como algumas palavras, mas devemos olhar para Cristo Jesus como aquele que é a manifestação do reino. Aí vai dizer bem assim a oração ainda: o pão nosso cada dia dá-nos hoje, né? Então a oração ela tem uma petição, né? Ela tem adoração, ele reconhece quem Deus é,
ele entende como que esse Deus se manifesta, ele entende que a oração é para conhecer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus, assim como é feita lá no céu, seja feita aqui na terra, em nossa vida, e que quanto mais nós orarmos, mais o reino de Deus vai se manifestar em nós ou através de nós, em nosso meio, que esse reino ele não é político, pelo contrário, é um reino que manifesta através de palavras, através de ensino, para que as pessoas, né, possam entender que essa mensagem ela é sim sobrenatural sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. E outra coisa também, uma petição diante de Deus, uma petição para a glória do nosso bom Deus. Uma petição que busca, né, o pão de cada dia. É interessante nós pensarmos nisso, que nas petições, Deus ele estabelece, né, ou Deus ele manifesta, né, a sua generosidade, a sua misericórdia, como Pai, como aquele que é o provedor, como aquele que vai suprir as nossas necessidades. Jamais ele vai deixar a gente, nós, né, no caso, sem a sua provisão, sem o seu cuidado. Uma vez um pastor, ele diz o seguinte, que Deus nos dá aquilo que nós precisamos, né? Como diz Provérbios, sabe? Provérbios lá no capítulo 30, não me dê a riqueza nem a pobreza, me dê somente o necessário. Então nós devemos entender que nós buscamos a Deus pedindo o pão de cada dia, né? E é interessante que a fé ela nos ajuda a buscar esse Deus para alimentar o nosso coração e a nossa espiritualidade, olhando aqui pelo ponto de vista espiritual, que o pão aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? O alimento, né? Diário dar-nos hoje. Então a gente tem que orar a Deus para que a nossa alma, a nossa fé seja alimentada diariamente. Ele usa expressões físicas, né, como pão, né, para entender que assim como nós devemos alimentar todos os dias da comida física para podermos ter uma saúde boa, para podermos trabalhar e sermos pessoas bem equilibradas emocionalmente, fisicamente, também a oração nos ajuda a termos o equilíbrio espiritual para entender mais a vontade de Deus e não sejamos pessoas fracas, né? O outro ponto aqui, perdoa as nossas dívidas. Então nós temos aqui o pedido de provisão e também temos aqui o entendimento do perdão de Deus. Esse Deus, ele é um Deus também que perdoa pecados. E Jesus, ele quis colocar, não que ele houvesse pecado, não que ele tivesse pecado, como ele estava ensinando os seus discípulos, como eles deveriam orar, né? Pedir a Deus, ele fala assim, vocês também têm que pedir o perdão dos pecados. Eu acho interessante aqui que ele apresenta o pecado como uma dívida. O pecado, ele é como se fosse uma dívida, perdoa as nossas dívidas, né? Ou seja, o pecado em si, ele não foi apenas um ato de desobediência, ele foi um ato de rebeldia, um ato de crime, né? Quando Adão e Eva ele pecou contra Deus, eles cometeram um crime de injustiça contra Deus. E qual foi a sentença, né? Qual foi a condenação? A morte. Então nós temos uma dívida com Deus que nós não podemos pagar. Essa dívida só é paga através da morte. Então, se nós morrermos, nós não temos salvação, porque a nossa vida não foi restaurada diante de Deus. Então, Cristo Jesus, ele fala assim, perdoa as nossas dívidas. Quem pagou as nossas dívidas, né? Quem perdoou os nossos pecados? Cristo Jesus, ele que cancelou, né, que pagou as nossas dívidas. Atos capítulo 3, ele vai descrever isso ao nosso coração, para a nossa vida. Ele diz que nós devemos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, perdoados, né, para que essa dívida fosse cancelada. Essa expressão cancelamento, né, é interessante porque naquela época, quando o rei ele mandava um decreto, ele mandava o decreto através de um pergaminho, creio que era não é um papel, era algo de couro, esqueci a expressão que se usa, né? E ali para borrar, no caso ali, aquela dívida, né, através de um documento, eles pegavam um ferro quente e borravam, né, o valor, cancelavam aquele valor através disso. Então, a expressão cancelar é isso mesmo, Deus está
cancelando, perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades perante o nosso bom Deus. Nós precisamos desse perdão. Nós precisamos dessa misericórdia de Deus. Ele que perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, que cancela, todas as nossas iniquidades. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos que Ele perdoa as nossas dívidas, E acho interessante também, dizendo bem assim, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, nós também devemos perdoar, manifestar misericórdia. A gente não pode ser como aquele credor incompassivo lá de Mateus 19, que o patrão, perdoou uma dívida exorbitante de acúmulos, que ele tinha, e quando veio um amigo ou um conhecido que havia pegado um dinheiro emprestado, uma pequena quantia de, vamos dizer assim, de R$10, e o patrão dele havia, vamos assim dizer, perdoado R$10.000, e o colega dele tinha uma dívida de R$10. Ele mandou prender, chamou o juiz, assim por diante. Então, nós não podemos ser assim, esse credor incompassivo, Já que Deus nos perdoou, já que Deus se manifestou misericordiosamente, nós devemos também manifestar misericórdia àquelas pessoas que estão em nossa volta. E não nos deixei cair em tentação. A tentação, ela é real. O pecado, ele é real. Tendo em vista que o pecado ele é real, a tentação também ela é real sobre nós. Nós devemos sempre buscar a Deus para que Ele nos livre da tentação, porque a tentação ela não é fácil. E vai dizer bem assim, e livra-nos do mal, o mal é como uma realidade em nossa vida, e ela está presente em todos os momentos, antes da fé ou depois da fé cristã, antes da nossa vida espiritual ou depois da nossa vida espiritual. Ela é um problema muito sério, porque o mal, ele não apenas afeta no momento, mas depois também tem sequelas, tem sintomas, tem feridas que não se cura. Então a gente sempre tem que pedir a Deus que livra-nos do mal. Que, exemplo, vamos dizer, essa epidemia ela pode trazer problemas e tribulações momentâneas no momento ali, na hora que a pessoa teve o sintoma. Pode trazer problemas depois também. A pessoa que, por mais que ela fosse curada dessa enfermidade, ainda trouxe sequela no seu pulmão, ou até mesmo olhando para o lado físico, da economia. Então a gente tem que pedir a Deus que livra-nos do mal, porque o problema não é a ação apenas no momento, ali na hora, quando nós enfrentamos o mal cara a cara, mas também depois dessa questão. Diz bem assim, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós devemos buscar a Deus entendendo quem esse Deus é. Então, oração principal é o exercício da fé. Primeira coisa que nós devemos entender, que o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que é Pai, e como Pai ele assume todas as responsabilidades de nutrir, provir e cuidar dos seus filhos e suas criaturas, tanto é que ele proveu para nós a salvação através de Cristo Jesus. Ele demonstrou como que ele ia perdoar os nossos pecados, nossas falhas, porque ele nos ama. Pai nosso, não é meu, é nosso, é de um aglomerado, de uma assembleia, que estás nos céus, um Deus que está nos céus, santificado, um Deus santo. Ele tem um reino, esse reino se manifesta através de palavras, de verbo, de ensino, e quando nós oramos, nós conhecemos esse reino sobre nós, conhecemos a vontade dele. Nós podemos entender também que existe uma petição, que esse Deus, ele é um Deus que, além de ser o providente, fisicamente ele é o providente espiritualmente, o pão nosso cada dia, sempre dá o necessário para nós. Ele perdoa pecados, ele perdoa dívidas, para que nós também possamos perdoar as pessoas. E também ele é um Deus que nos protege da tentação e do mal. Então nós devemos buscar a Deus. Então, nas suas orações, exercitando a sua fé, adore a Deus, busque a Deus, fale quem esse Deus é, entenda que esse Deus é santo, que esse Deus é transcendente, que esse Deus é um Deus emanente, o Emmanuel, um Deus conosco. Entenda que esse Deus ele tem um reino, e nesse reino ele está manifestando a sua misericórdia sobre todos. Entenda que esse Deus ele
pode provir a força, a nutrição da nossa fé e da nossa vida física também. Um Deus que perdoa, que tem misericórdia, um Deus que nos livra do mal, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e nós vamos orar exercitando mais uma vez a nossa fé em Cristo Jesus. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de conhecer, através da fé, o Senhor, que é um Deus que é Pai, um Deus que é santo, um Deus que habita no alto sublime trono, um Deus que tem um reino e se manifesta em nossas vidas. Então abençoe-nos, ó Pai, nesses dias da nossa vida e do nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado amigo e irmão. Deus muito abençoe a sua vida em Cristo